Quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. Agora são 7h mais 2 minutos, muito bom dia, está no ar o Jornal da Manhã para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. A edição desta terça-feira, começando, claro, com a previsão do tempo, já que o CIMEPAR ainda indica a possibilidade de chuva, e bastante chuva, inclusive, para as próximas 48 horas aqui na nossa região. Hoje, num volume bem menor, mas amanhã, segundo o CIMEPAR, poderemos ter precipitações que chegam a 48 milímetros. Aí, a partir de quinta-feira, a chuva diminui e dá lugar ao frio. Poderemos ter possibilidade de geada entre sexta até o próximo domingo aqui pela nossa região. Hoje ainda as temperaturas ficam amenas, 13 de mínima, 18 graus de máxima. Neste exato momento, 15 graus é a temperatura aqui na área central de União da Vitória. Nível do Rio Iguaçu, 2,85 metros. Claro, já de imediato, trazendo para você a atualização do boletim Covid-19 pelos municípios de nossa região. Lembro, devido a questões voltadas ao período eleitoral, muitas prefeituras da nossa região acabaram desativando suas redes sociais, por onde haviam ali as informações mais atualizadas por parte da questão do Covid, e o boletim da SESA, Secretaria de Estado da Saúde do Paraná, acaba tendo uma pequena divergência com os números do município. Por quê? Porque a SESA contabiliza apenas os números voltados à questão pública, aqueles exames que foram feitos via LACEN, não contabilizando, portanto, os exames feitos pela rede privada de cada município, por isso que dá uma pequena divergência. Dos municípios que atualizaram nas últimas 24 horas, temos aqui o município de Porto União, que contabiliza até o presente momento ao total de 123 casos de Covid-19, sendo que destes, 105 pacientes já estão curados e, no momento, há 15 em isolamento fazendo tratamento. A informação preliminar é que os 15 passam bem. E, lamentavelmente, 3 óbitos já foram computados no município de Porto União. Há ainda 38 casos suspeitos. Já a cidade vizinha de União da Vitória, até o presente momento, registra ao total de 253 o número de contaminados. Destes, 233 já estão curados. Nesse momento, há 16 pacientes que estão em isolamento e 4 são as pessoas que lamentavelmente vieram a óbito. No município de União da Vitória, há ainda 35 casos suspeitos. Essas pessoas aguardam, portanto, o resultado do exame através do LACEN. Pela região, o município de Cruz Machado também atualizou seus números nas últimas 24 horas e por lá, ao total de 25 casos confirmados. Temos nesse momento 3 pacientes que estão isolados, portanto, em tratamento, 21 já recuperados e 1 óbito. Há ainda 9 casos suspeitos no município de Cruz Machado, portanto, são as prefeituras que atualizaram seus dados nas últimas 24 horas. Agora, às 7h mais 5 minutos, hoje, terça-feira, trazemos aqui um convidado especial para falar, é claro, das atividades em meio à pandemia, também no ensino superior. O meu convidado é o reitor da Uniuv, Alisson Frantes. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui mais uma vez à Jovem Pan. Bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem aí pelas redes sociais da Jovem Pan. É sempre um prazer conversar com todos vocês e fico à disposição. Alisson, vivemos um ano bem atípico, né? Eu aqui sempre falo, duvido aquele que na virada do ano previa que ia acontecer algo, uma catástrofe literalmente, né? Nessa proporção em qualquer meio. E acredito que o ensino superior, de imediato, né, eu lembro lá no mês de março, né, quando começaram a surgir os primeiros casos, nem aqui na nossa região ainda, lá, os primeiros casos em outros estados, foram feitas reuniões aqui com todas as instituições de ensino superior e decidiram, né, ali suspender as atividades por um certo período e assim, é claro, conforme a evolução da questão Covid, também essa suspensão estava aumentando. Mas de lá para cá, o que a Uniuv fez, então, para conseguir manter, é claro, o mais normal possível suas atividades? Bom, Tiago, o que nós fizemos foi nos adaptar, né? Nós nos reinventamos mais uma vez. A Uniuv vem sofrendo esse processo de reinvenção para se adaptar ao meio e às novas exigências do mundo,
de acordo com o que vem se apresentando. Então, desde março, quando transferimos nossas atividades presenciais para o ambiente virtual, nós investimos mais em tecnologia para poder atender esse período, para poder suportar essa fase. É lógico que não esperávamos uma pandemia nestas proporções, ninguém esperava isso para um ano de exceção, que é esse ano de 2020. Com certeza, acredito que ninguém esperava tudo o que estamos vivendo nesses dias. Mas não adianta ficar de braços cruzados, aguardando o tempo passar apenas. E optamos por não cancelar o nosso calendário letivo e sim transferir todas as atividades com respaldo nas portarias do Ministério da Educação para o ambiente virtual. E a Uniuv conseguiu fazer isso muito bem. Veja que nós, em momento algum, unificamos turmas, turnos ou juntamos cursos, inclusive. De forma alguma, nós mantivemos o mesmo horário previsto lá do início do ano, do início do semestre letivo. Nós conseguimos manter essa individualidade das turmas. Ou seja, mantivemos todos os horários dos professores, apenas com a transferência do presencial para o ambiente virtual. Mas nós já tínhamos nos preparado isso em 2019, de certa forma, quando anunciamos os cursos semipresenciais. Então já haviam professores capacitados na instituição para esse processo e já havia uma estrutura preparada para atender essa nova modalidade que a Uniuv ingressou a partir de 2019 com a oferta dos cursos semipresenciais. Isso foi salutar, porque nós conseguimos, já no mês de março, impor um ritmo. É lógico, alguns servidores nossos ainda não estavam preparados para essa situação e passaram por essa capacitação. Então nós capacitamos, propusemos cursos e propusemos o estudo e aprendizagem sobre ferramentas necessárias para essa transferência para o ambiente virtual. E agradecemos muito os nossos acadêmicos que souberam entender esse processo, tiveram a tolerância nesse início com a adaptação e conseguiram nos ajudar a melhorar ainda mais essa ferramenta, essa transferência para o ambiente virtual. E assim terminamos o primeiro semestre e reiniciamos o segundo semestre da mesma forma. A nossa vontade era, sim, de retomar o quanto antes as atividades presenciais, mas está alheio à nossa vontade toda essa situação. Então, reiniciamos nesse segundo semestre da mesma forma, em ambiente virtual, mas já mais capacitados até pela experiência vivida nesse primeiro semestre. E o que nós fizemos ao longo desse tempo foi ouvir muitos nossos acadêmicos e, conversando com eles, nós conseguimos propor junto ao Conselho Universitário, que é o órgão máximo deliberativo da Fundação, a mantenedora do Centro Universitário, a Uniuv, e com isso propusemos alguns programas para ajudar nesse momento. Um dos programas, por exemplo, foi o aumento do desconto para o pagamento até a data do vencimento do boleto para 20%. Então nós conseguimos ampliar isso não apenas no mês de abril, quando iniciou a pandemia. Trouxemos naquela primeira previsão ali até a metade do ano e agora, final de maio, diante de todo o cenário e toda essa expectativa de continuidade, nós conseguimos prorrogar. Então nós temos até o mês de dezembro esse desconto de 20% que com certeza impacta muito na receita dos familiares. E isso a família inteira acaba se ajudando para conseguir manter 1 ou 2 membros da família no ensino superior. E esse 20% vem em boa hora. Isso está prorrogado até dezembro. Mas fizemos mais, não era só essa a dificuldade também. Para o mês de julho nós conseguimos trazer aí um desconto um pouquinho maior, que é o mês em que ocorrem as rematrículas. Então, o novo vínculo, e conseguimos ampliar ainda para o mês de julho específico 30%. Porém, algumas situações acabaram ocorrendo ao longo do tempo e criamos programas voltados a quem perdeu o emprego nesse tempo. Então, nós não estamos cobrando juros e multa desde o início da pandemia, do final de março, não há incidência de juro ou multa sobre qualquer atraso. Quem não conseguiu pagar, vem lá, senta com a central de relacionamento, faz a negociação, joga essas parcelas para o final. Então, há todo um atendimento. O que nós fizemos foi atender caso a caso, de maneira personalizada, dentro das condições legais, para poder trazer essa situação aí em específico para o aspecto financeiro. Mas também continuamos investindo, a instituição não para, né, e precisa da manutenção predial, investimos também em tecnologia, compramos equipamentos, já preparando para o retorno e que sai em 2021, dentro de uma normalidade que tínhamos muito próxima aí em 2019, mas com certeza com adaptações necessárias. Bom, falando nessa questão até 2021, já se pensa de que forma será feito a questão do vestibular para esse ano, o ingresso para o ano que vem? Já estamos conversando sobre isso, porque
mudaram as formas de ingresso, né? Hoje você tem, inclusive, instituições que já fazem o vestibular, como eles chamam, digital. A Unilv tem que se adaptar nesse modelo também. Nós já vimos com um novo processo, que era o START, em que você faz uma carta de intenções, e o que nós vamos submeter agora ao Conselho Universitário é um pedido de autorização para ampliar um pouco mais as formas do ingresso. Então nós queremos também proporcionar, além do ingresso por meio de uma seleção presencial, ou seja, participar do programa START, mas também que ele possa ser feito por meio do ambiente virtual. Isso já está em discussão, vai ser apresentado agora na próxima reunião do Conselho ao final do mês de agosto, e aprovando isso, aí então inicia esse processo de oferta também para essa nova modalidade. A dificuldade está na captação, sem dúvida, de alunos, porque superada a fase de retenção, ou seja, manter o acadêmico junto à instituição nesse período todo, entra a discussão sempre e como será 2021. Então isso entra muito à tona a partir do mês de setembro, outubro, e essas discussões ampliam, procurando formas de conseguir trazer os alunos para o ensino superior, aí, ou seja, fazer com que eles possam retomar as suas atividades em um determinado momento, ou seja, aqueles que já ingressaram, mas também aqueles que têm o sonho de ir para o ensino superior, de concluir a sua formação, possam então ingressar a partir de 2021. Aí. E isso tudo está em discussão e já se preparou junto ao Conselho propostas aí para oferecer mais programas mais acessíveis a toda a comunidade frente a essa nova realidade que vivemos. Alisson, e para os alunos que estavam já, digamos, na reta final da sua conclusão de curso, principalmente com a questão dos estágios, já que muitas empresas onde esses atuavam, né, como estagiários, acabaram tendo também seu período ali, né, de suspensão de atividades, alguma coisa nesse sentido. Como que ficou a situação desses alunos? Então, a questão dos estágios até foi muito delicado o trabalho, porque eles acabaram sendo proibidos, né? O estágio presencial no primeiro semestre ficou prejudicado porque não era possível a sua realização, não era viável. Mas o Ministério da Educação, no mês de julho, fez uma resolução, então ele lançou uma portaria que permite agora o estágio também nessa modalidade à distância, assim como outras atividades, então ele regulamentou isso de uma maneira um pouco mais ampla, e o Conselho Estadual de Educação fez também uma resolução, e isso foi publicado agora no final de julho, início de agosto. Nós já recebemos do Conselho Estadual, estamos finalizando os estudos para apresentar nessa mesma reunião do Conselho Universitário uma instrução sobre como funcionará para esse segundo semestre, porque não queremos que esses acadêmicos tenham prejuízo no tempo de formação também. Nós não podemos entregar no mercado de trabalho, ou seja, concluir a formação sem um cumprimento de uma carga horária, não apenas pelo cumprimento, mas pela experiência, pela experimentação que eles têm nesse período. Então precisamos todas as instituições encontrar as formas viáveis de proporcionar esse conhecimento, essa experiência, essa experimentação aos acadêmicos para esse período. Isso vai ocorrer agora no mês de agosto com uma organização interna pela Pró-Reitoria de Ensino, em que apresenta essa proposta ao Conselho para então podermos implementar. Por isso que se discute como fazer de maneira que eles não sejam prejudicados, né? Não é só uma questão de tempo. Então, a nossa prioridade para esse segundo semestre acaba caindo para os formandos, ou seja, para quem conclui o seu curso, para que eles não tenham o seu tempo de formação dilatado, ampliado aí para o ano que vem, mas tentaremos cumprir toda a necessidade, todo o processo de formação ainda nesse ano aí, dentro de uma possibilidade de calendário. Por isso essas adaptações. E tudo isso está para discutir agora na próxima reunião do Conselho, em que se formaliza esse processo e passa a implementar aí a partir de então. Algo já está sendo feito na questão presencial, por exemplo, as bancas de TCC, que não gera aglomerações, né? Geralmente ali é o aluno, até então tinha alguns assistindo, acredito eu que seja um pouco mais restrito. Como estava sendo a questão do TCC? Estava sendo já de forma presencial ou também já utilizando as plataformas online? O TCC também passa pela reinvenção, né? Ele passa pela criação, mas isso não é novidade. Nós já temos defesas de dissertação, mestrado, teses de doutorado que são realizadas utilizando o seu ambiente virtual. Isso acaba não sendo muita novidade de uma maneira geral, mas para nós era, porque até então todas as defesas ocorriam de maneira presencial. Então já foi adaptado esse processo, as pré-bancas já ocorreram em ambientes virtuais e a expectativa é que no final do ano tenha essa opção. Não ainda autorizado de maneira presencial esse processo amplo,
optaremos sim pelo ambiente virtual. E as necessidades acabam sendo atingidas. Então, é lógico, fica mais frio o ambiente virtual nesse sentido, né? Todos gostamos muito do presencial, mas a adaptação se faz necessária ao que vivemos. Por isso, também os TCCs, toda essa defesa do trabalho de conclusão de curso acaba ocorrendo também no ambiente virtual sem prejuízo. Agora são 7h17, vamos para um breve intervalo, já vamos falar aqui também de que forma ficarão os atendimentos à comunidade, já que a Uniuv ela realizava muitos atendimentos, né? Eu cito aqui na questão odontológica, também temos aqui o assunto ainda do Cineluz, são vários assuntos a serem tratados, mas depois do intervalo. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos. De volta com o Jornal da Manhã desta terça-feira. Hoje, meu convidado especial, o reitor da Uniuv, Alisson Frantes, para falarmos, é claro, das atividades em meio a esta pandemia do Covid-19. Como aqui você já ouviu no bloco anterior, as atividades elas não pararam, migraram, claro, de certa forma, já que a Uniuv vinha há um bom tempo aproveitando essa mudança no mercado digital. E agora, é claro, a gente quer saber também da questão presencial. Ou seja, a Uniuv ela sempre prezou pela qualidade no ensino e, com isso, retribuindo à comunidade atendimentos gratuitos. Eu cito aqui, né, o atendimento odontológico, que atendia ali, então, dezenas e dezenas de pessoas todos os meses. Claro, conforme a questão da pandemia, lá no início houve a suspensão, mas e esses atendimentos à comunidade? Eu citei aqui a questão odontológica, mas são vários os atendimentos aqui, né? Tem até a pessoa na questão aí contábil, né? Tem a sala do NAF lá. De que forma ficaram esses atendimentos à população?
Infelizmente, no início da pandemia, esses atendimentos foram totalmente interrompidos, né? Porque havia uma preparação para esse atendimento presencial. Aí, frente a uma situação que não passa, né? Essa pandemia ela só vai se prorrogando, ela vai se ampliando em tempo, nós tivemos também que já traçar estratégias específicas para esse retorno e algumas atividades. Você citou, por exemplo, o NAF. O NAF retornou às atividades agora também com esse atendimento presencial dentro de um protocolo de segurança, atendendo todas as recomendações das autoridades sanitárias, e com isso poder proporcionar de novo esse serviço à comunidade, que faz falta, as pessoas pedem esse atendimento. Por exemplo, agora, até o mês de setembro, aí nós temos o ITR. Então, o NAF vai sim atuar junto à orientação e apoio para esse tipo de situação. Então, voltamos com os atendimentos nas terças e quintas pela manhã já do NAF, dentro de um protocolo de segurança. Há todo um espaçamento, a questão do álcool 70% em gel disponível, o uso de máscaras, a ventilação adequada dos ambientes. Então, tudo isso está sendo respeitado. Nós adaptamos todos os protocolos das autoridades sanitárias para o nosso ambiente na Uniuv, dispomos de todo o recurso suficiente para atender com segurança. Até porque a Secretaria da Uniuv também funciona pela manhã e à tarde nesse atendimento, assim como a central de relacionamento. Então nós temos o atendimento presencial no período matutino e vespertino. E isso dentro dos protocolos de segurança, todos dispostos, aí amplamente já divulgados pelas autoridades sanitárias. E na questão odontológica, que nós estamos agora aguardando uma melhoria em relação a esse cenário para que possamos também retomar esse atendimento. Até porque os alunos de último semestre, eles precisam cumprir também algumas horas práticas. Essa aprendizagem acaba sendo prejudicada se não houver o atendimento. Então a nossa expectativa é de já para o próximo mês tentar reiniciar isso de uma maneira escalonada, né? Estamos finalizando alguns protocolos para aprovação, para discussão e aprovação nessa próxima reunião do Conselho Universitário, específicos, por exemplo, para a clínica odontológica, dentro do mês de setembro, para que possamos retornar com preferência, com prioridade aos formandos, para que eles possam, então, realizar esses atendimentos, mas gradativo. Isso ser retomado de uma maneira escalonada, em horários, períodos, sem infringir qualquer regra aí das autoridades sanitárias em relação à segurança, né, essa biossegurança que se faz necessária, mas retomando sim esses processos. O Conselho Editorial continuou trabalhando porque esse sim conseguiu, para o ambiente virtual, fazer o processo de diagramação de livros, etc. Então, algumas atividades nós conseguimos manter, junto aos trabalhos de pesquisa e extensão também, alguns projetos de pesquisa foram retomados, tudo isso de uma maneira escalonada, gradual, né, numa progressão ao longo do tempo, de acordo com o cenário que vai se apresentando. Os projetos de extensão também nesse atendimento à comunidade têm feito falta. E com isso, nós estamos adequando a realidade para que eles possam retomar agora ao longo do segundo semestre de maneira gradativa. Então, é uma forma, a partir do próximo mês de setembro, que esperamos, é o nosso planejamento, isso já feito com antecedência, com todos os cuidados necessários para que possamos retornar a esses atendimentos aí, trazendo mais um benefício à comunidade também. Alisson, para os alunos, é claro, além de toda a experiência vivida dentro de sala de aula, tínhamos vários eventos fora de sala de aula, são simpósios e um muito interessante que acontece todos os anos na área de produção científica, que é o ENAPROC. Esse ano, mesmo na pandemia, ele vai acontecer, né? Vai acontecer, está confirmado. No início da pandemia, desde o ano passado, na verdade, nós já vínhamos discutindo a possibilidade de trazer o evento, pelo menos de maneira parcial, para o ambiente virtual. E no início da pandemia houve uma preocupação, e agora, como faremos, né? Como isso vai prorrogando, o tempo vai passando e a situação não muda em relação a uma possibilidade de retorno, né? Você vislumbra, daqui 30 dias nós retornaremos, mas esses 30 dias passam e não há o retorno. Então nós conseguimos já discutir isso ainda no mês de junho, e decidimos por transformar o evento, por exemplo, o ENAPROC, para o ambiente virtual 100%. Então ele ocorre ao final de outubro, 100% virtual por meio das plataformas necessárias. Nós adquirimos licenças, como eu falei, a Uniuv seguiu investindo. Então adquirimos licenças de softwares que permitem a realização desses eventos aí, como é o ENAPROC, como tem agora, já no final do mês de agosto, nas próximas 2 semanas aí ocorre a semana do curso de engenharia ambiental, promovem palestras, inclusive conseguiram agendar uma visita técnica de maneira virtual, tudo isso por meio dessa nova tecnologia transferida para o ambiente virtual. Então nós conseguimos investir nessas plataformas. Alguns eventos ainda estão em discussão, como por exemplo os jogos intercursos, que deveriam ter ocorrido no reinício do semestre, mas
pela dificuldade do presencial, a princípio eles estão transferidos lá para o final do semestre, em discussão ainda de que forma fazer. A nossa tradicional corrida no início de setembro vai ocorrer também, a exemplo de outras corridas aí, para o ambiente virtual. Então, tudo isso está sendo pensado. O Setlist, que é o nosso evento de aniversário, né, sempre no mês de setembro, ele não ocorre no mês de setembro, isso não tem como ocorrer em função de toda a condição. Então, estamos prospectando uma realização de eventos aí para o final do ano, desde que possível. Se não, acabar cancelando os eventos ao longo desse ano e transferir eles para o ano que vem, aí, ou dentro de uma possibilidade, a virtualização. Então, o que dá para trazer para o ambiente virtual, nós estamos trazendo. O que não tem como, nós vamos cancelar para esse ano, com a expectativa de retomar aí para 2021. Isso tudo está sendo analisado de maneira bem personalizada para cada evento. Falando em expectativas, acredita-se em reuniões junto às demais instituições que possam voltar ainda às atividades presenciais nesse ano? É como eu falei para você antes ali, eu acredito que sim, nós teremos sim algumas atividades presenciais ainda em 2020, mas de maneira escalonada e gradual, ou seja, numa progressão, né, aumentando isso ao longo do tempo, mas de maneira escalonada, não volta todo mundo, isso já é um ponto mais do que discutido, não tem como voltar 100% às atividades presenciais, mas com preferência aos formandos, etc., acreditamos que voltam algumas atividades e isso, comprovando, não havendo incidência de novos casos, seguindo de maneira rígida os protocolos das autoridades sanitárias, nós acreditamos sim que é possível ainda ao longo de 2020 o retorno de algumas atividades. 100% já está um pouco mais longe da nossa crença, mas algumas atividades sim acreditamos que é possível de um retorno aí ao longo do tempo. Assim, para o ano que vem, claro, já a expectativa também para que saia logo uma vacina, né? Com isso já acalmam-se os ânimos, digamos assim, de todo mundo. É uma questão mais, uma segurança, né, sanitária maior. Para a partir do ano que vem, a Unilv já prepara novidades? Sim, nós também estamos em discussão junto aos conselhos a oferta de novos cursos, né, dentro da modalidade semipresencial. Então já existem projetos tramitando junto ao conselho acadêmico, dentro dos colegiados, os professores seguem o seu trabalho de desenvolvimento. E a nossa expectativa é de oferecer novos cursos, não só no ensino superior, mas também aí junto ao colégio técnico, o Coltec, oferecer ainda mais cursos, uma possibilidade maior de cursos técnicos ou cursos mais rápidos de extensão, modulares. Já se discute essas propostas aí para apresentação para 2021, oferecendo mais produtos e serviços à nossa comunidade. Eu preciso ir para um último intervalo. Em 3 minutos voltamos ainda para a gente falar sobre a questão do Cineluz, um ambiente que está sendo totalmente reformado e vamos saber o status, como está essa reforma, se temos já previsão para retorno, enfim, essa questão da pandemia, ela acabou, é claro, mexendo com todo mundo, inclusive com a obra. A gente vai saber de que forma está essa importante obra, mas depois do intervalo. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada, cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União, Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia. E aí, você já baixou a Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet? Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. E eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui.
Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Em todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Agora são 7h34, de volta com a última parte do Jornal da Manhã, edição aqui para todo o sul do Paraná e Planalto Norte Catarinense. Uma entrevista com o reitor da Uniuv, Alisson Frantz. Bom, Alisson, para a gente colocar aqui ainda o último assunto que eu já fiz a chamada no bloco anterior, a restauração do Cineluz. Aquele ambiente, né, vamos ser sinceros, né, antes da Uniuv assumir ali estava acabado, não tinha uma condição segura nenhuma de estar lá dentro. Aí começou todo o processo de reforma, começando por aquela papelada, por aquela burocracia que a gente acompanhou, né, e como foi burocrático. Foram tanques e tanques de combustível em viagens até a capital Curitiba, até conseguir literalmente pôr a mão na massa. Aí veio a pandemia. E agora, como está a situação do Cineluz? O Cineluz é muito grato falar dele porque ele representa esse nosso centro histórico aqui, né, de União da Vitória. Ele traz, com a sua arquitetura típica aí, uma marca muito bonita para ser preservada. Por isso que nos dedicamos a esse trabalho, para proteger essa arquitetura, proteger essa história que traz aí para a União da Vitória. E o Cineluz seguiu, né, desde toda aquela burocracia, conseguindo autorização só ao final de 2018, aí veio a nova etapa, o processo licitatório, que só em outubro de 2019 conseguimos finalizar e assinar o contrato com a empresa, e ela iniciou a obra em outubro de 2019, a obra seguiu, né, ao longo do ano, já tiveram várias medições aí, então ela segue. O problema da pandemia em relação à obra foi a dificuldade de conseguir os materiais, né? Então a empresa teve sim dificuldade e no mês de maio aí nós não conseguimos avançar ao longo da necessidade que era esperada. Mas a empresa seguiu ainda alguns trabalhos, tivemos um período aí de paralisação por conta da dificuldade no transporte de materiais. E é lógico que os preços acabaram mudando para esses materiais, então a empresa também teve que se adaptar e correr atrás de conseguir honrar aí alguns contratos que tinham com a Uniuv em relação a essa necessidade. Mas a obra seguiu, Thiago, e a previsão é agora, para o próximo mês de outubro, que ela seja finalizada nesta etapa. Toda a situação que era mais preocupante em relação à cobertura foi resolvida, né? Houve substituição de materiais que eram necessários, reforços necessários, então todo o trabalho de arquitetura que se determinou ser feito ali, de engenharia que era necessário para preservar aquela estrutura, foi realizado. Se você observar, até as paredes laterais já foram pintadas, então já há um processo de pintura avançado também. A parte de cima ali, da frente do Cineluz também já foi pintada, essa parte já está finalizada. Agora falta só recolocar o letreiro original, aquele letreiro antigo que deve ser recolocado nos próximos dias aí também. É uma marca do Cineluz, então nós fizemos questão de conversar com a empresa para que ela
colocasse isso já nos próximos dias, até para mostrar a evolução dessa obra lá dentro, que era essa preocupação, né? E como a obra ocorre dentro do Cine Teatro, às vezes as pessoas passam na frente e olham o tapume, não aconteceu nada, né? A pandemia fez parar e abandonaram. Não, ela seguiu a obra, teve o seu período de dificuldade, mas ela continuou, por isso essa expectativa aí de até o final do mês de outubro que essa etapa seja finalizada. Mas a preocupação que era em relação à cobertura, e isso está resolvido, não cai mais aquela cobertura dentro das condições que foram recuperadas, né? Salvo novos problemas ao longo do tempo que estamos sempre sujeitos, mas todo o trabalho necessário foi feito e não foi economizado em esforços nem em segurança nesse quesito. O forro já foi todo recolocado, foi feito todo um forro novo, mantendo o mesmo desenho, está na etapa de lixamento ainda interno, do piso e etc. E agora, finalizando essa parte, vem uma nova etapa, ou seja, a colocação de novas poltronas, novas cadeiras, numa redistribuição delas interna, assim como a fase do ar-condicionado, né? Mas isso tudo, essa questão, por exemplo, do ar-condicionado, não impede a reabertura dele. Por isso essa etapa vem mais à frente. Então nós fomos tentando trazer o quanto antes a reabertura do Cine Teatro Luz. E acreditamos que até o final do ano ele já esteja à disposição da população, aí dependendo só do status pandêmico aí que vivemos. Mas essa etapa finaliza agora ao final do mês de outubro, que era essa preocupação com a estrutura realmente, com a preocupação de manter o Cineluz em pé, ou seja, o edifício permanecer edificado lá como está, para que nenhum problema nessa eventual acontecesse. E isso está resolvido, tá? Então a obra seguiu, o palco também já passou por melhorias, estão numa fase de finalização. Até convido ao longo do tempo, aí no próximo mês, que se vocês quiserem fazer uma reportagem lá, fotografar, até para visualizar isso aí, fico à disposição para acompanhá-los lá, para que vocês possam fazer essas imagens e mostrar à população como está agora o Cineluz, já com o seu forro novo, todo recuperado, as paredes e tudo mais aí, né? Então entra a próxima etapa, daí que seria essa aquisição e colocação de novas poltronas aí para a reabertura formal dele aí, sendo possível. Mas seguiu a obra, graças a Deus, conseguimos chegar a esse status que estamos hoje. Inclusive hoje, dia 18, tem nova medição, né? O fiscal de obra estará lá acompanhando a empresa para nova medição de cumprimento de um cronograma aí das etapas. Para as pessoas um pouco mais leigas no assunto, veja, a Uniuv está reformando, a Uniuv comprou o espaço, não vamos ter mais cinema lá, então, como era antigamente. Calma, né? Depois de tudo isso, depois de ser reinaugurado, depois de toda essa questão pandêmica passar, quais atividades serão ofertadas à população também, né, ali nesse espaço? Não, a Uniuv não comprou, até discutiu-se isso à época, tá? Mas o que houve foi uma cessão real de direito de uso do município de União Vitória para a Fundação Municipal do Cine Teatro Luz por um período de 10 anos, renovado por mais 10 anos. Isso ocorreu em junho de 2016. Então, até 2026 segue sobre a administração da Uniuv, com renovação por mais 10 anos até 2036 aí possível. A Uniuv está investindo porque é um patrimônio municipal, assim como a própria instituição o é. A Uniuv também é um patrimônio do município de União da Vitória e por isso ela investe nessa preservação. O que nós nos propusemos foi recuperar ele, porque já de antemão tínhamos essa ideia da necessidade junto ao patrimônio histórico-cultural. E esse processo, como vocês todos acompanharam, não foi simples. Houve muita transpiração nesse processo para que pudéssemos chegar na etapa que hoje nos encontramos. E ocasionar a reabertura dele com toda a segurança, com toda a estabilidade, com todo o requinte e o gosto pela recuperação do Cineluz, é uma premissa agora para essa etapa finalizada. Então nós queremos reabrir ele com todas as atividades. O Cineluz servirá sim a toda a comunidade União da Vitória e região nos mais diversos eventos. Ele é um cine-teatro, então só por esse nome já traz sim a necessidade de exibição de filmes, né, de documentários, ou seja, a parte cinematográfica segue no Cineluz, sim. Isso será reorganizado para que possa novamente ser oferecido à população, além de servir de palco para os mais inúmeros eventos de toda a nossa comunidade.
Então as atividades seguirão, né, para todo o atendimento de toda a comunidade dentro de um cronograma sempre, mas a nossa intenção é que ele funcione aí 24 horas por dia, 365 dias do ano aí, para que possa atender todos os eventos da nossa comunidade ao longo do tempo. Queremos, com o Cineluz reaberto e em condições, trazer muito mais cultura à nossa população e região, oferecendo ainda mais esse crescimento, essa ampliação do leque cultural que temos em nossa comunidade. Bacana. Bom, nós estamos entrando na reta final aqui da nossa edição do Jornal da Manhã, mas, por gentileza, os microfones da Jovem Pan à disposição, algum assunto ainda que a gente não tenha comentado, gostaria de deixar aqui, e principalmente, qual a mensagem que você tem a falar ao acadêmico da Uniuv nesse momento? E, claro, muito obrigado pela participação. Eu quem agradeço sempre, Tiago, agradeço a Jovem Pan essa disponibilidade e sigo sempre à disposição de todos vocês. O que eu gostaria ainda de lembrar é que foi a Uniuv, esse crescimento, esse desenvolvimento, foi mérito também dessa adaptação dos nossos acadêmicos. Os nossos professores, os nossos servidores passaram por essa reinvenção do seu trabalho, mas também houve uma reinvenção por parte dos acadêmicos. E todo esse trabalho que nós temos hoje, toda essa qualidade na educação e tudo que conseguimos conquistar, se faz por meio de um trabalho coletivo, é um trabalho conjunto entre os servidores, os docentes da Uniuv e os acadêmicos. Então fica o meu agradecimento a todos os acadêmicos que souberam ter a tolerância, ter a calma, ter a criatividade nesse momento de pandemia e conseguiram encontrar o ritmo junto aos seus professores, assim como agradeço a todos os servidores que se dispuseram a enfrentar essa nova realidade, né, com coragem, utilizando dos recursos necessários, mas em conjunto. Por isso esse meu agradecimento aos acadêmicos que conseguiram confiar na Uniuv e nos ajudaram a nos reinventar para esta etapa junto aos professores para apresentar essa nova realidade que vivemos. E por isso esse agradecimento se faz mais do que necessário. Então eu costumo dizer muito que a Uniuv é o que são os seus acadêmicos, eles é quem dão o ritmo e a vida à instituição. Isso mais uma vez ficou provado nesse momento de pandemia. E a nossa crença é de que juntos, assim como estamos, nós vamos superar tudo isso e venceremos essa nova etapa. Muito obrigado, Tiago. Um abraço a todos. Agora são 7h mais 43 e assim com a participação do reitor Alisson Frantes da Uniuv, encerramos o Jornal da Manhã. Lembrando que essa entrevista ela ficará disponível sim em nossas mídias sociais, Facebook do Jovem Pan, assim como no nosso canal no YouTube. A você, uma excelente terça-feira. Depois do intervalo, você continua ainda com as principais notícias de todo o Brasil e do mundo. E aí, já baixou o Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na Apple Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei aqui. Panflix, assista onde estiver e na hora que quiser. Chegou o Panflix, todo o conteúdo da Jovem Pan, onde você estiver e na hora que quiser. Baixe já no seu smartphone ou tablet. É grátis. Primeiro, acesse a sua loja de aplicativos. Depois, faça uma busca por Panflix. O aplicativo já vai aparecer e aí é só clicar em instalar ou obter. Viu como é fácil? Agora é só abrir o Panflix, se cadastrar e curtir toda a programação da Jovem Pan. Netos Barbearia. Venha cuidar do seu cabelo e barba com uma equipe qualificada. Cortes sofisticados. Lembrando que compramos cabelo. Netos Barbearia, em 3 endereços: Centro de União da Vitória e em Porto União.
Centro e Bairro São Pedro. Netos Barbearia.